Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos gastar o Gabriel aí na Bíblia hoje. Então tá. 1 Pedro 1, 2, né? 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto. Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Até o pessoal terminar de chegar. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz. E outros para condenar. Beleza. Então olha aí, então, como a gente vai trazer o todos aí restrito de novo. Por quê? Se você tirar o texto do contexto, aí você consegue fazer o que você quiser com ele, meu amigo. Se você quiser inventar uma heresia qualquer, uma teologia qualquer, você pode escolher ali um versículo e tirar ele dali e aplicar pra gente aí coisa. Então, o capítulo 1, versículo 1 e 2 dessa mesma carta, das cartas, né, de Pedro. E vê aí, olha o que é importante. Se são cartas, elas têm destinatários. Elas foram escritas para alguém. Então, aí os dois textos que o Gabriel leu. Primeiro, Pedro, primeira epístola de Pedro. Ele está escrevendo para os eleitos que são forasteiros da dispersão. Então, ele está falando com crentes eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ainda na segunda carta, ele vai dizer: aos Simão Pedro, servo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Então, a primeira coisa que esclarece esse texto é aquela mesma ideia da festa de aniversário. Todos estão convidados. Pedro está dizendo assim: Deus não quer que nenhum de vocês se perca, que todos vão para o céu. Todos quem? E aí Pedro está falando primeiro com os eleitos na primeira carta e agora na segunda carta com aqueles que já obtiveram a fé preciosa. Então Pedro está falando com crentes. E aí faz muito sentido para nós. Aí é outro ponto da teologia, é a perseverança dos santos. Quando a gente vê a palavra de Deus dizendo assim: Deus não quer que nenhum de vocês se perca. Deus quer que todos vocês cheguem ao arrependimento. Todos que creram em Jesus, que cheguem ao pleno arrependimento. Todos os que são eleitos, que nenhum deles se perca. Então, lá no IBEL, o reverendo Roberto Brasileiro, o presidente da nossa igreja, o moderador do Supremo Concílio, ele tem uma fala assim, meio engraçada, que ele fala assim, ó: texto sem contexto é pretexto para heresia. Ele brinca assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, se a gente pegar a carta de Pedro e ler ela como se fosse, né, uma carta para os gentios, uma carta para os judeus, qualquer coisa assim, faria sentido pensar que Pedro está querendo dizer que ali ninguém vai para o inferno. E mais uma vez é o problema lógico que a gente chegou lá. A Giovana falou: uai, não tem como. Giovana chegou nesse ponto aqui agora há pouco de falar: não, nem todos serão salvos. Então, esse todos a que está se referindo aqui são exatamente aqueles que já chegaram ao conhecimento, aqueles que são conhecidos de Deus. E aí, então, olha aqui um outro argumento para este texto. O capítulo 3 está falando sobre os últimos tempos. É um texto de escatologia, né? E o escatom significa as últimas coisas. Esse é um texto desses. Então, Pedro está falando sobre a segunda epístola e ele está dizendo para que os homens não se desviem por causa daqueles que estão dizendo que Jesus demora para voltar. Então, nessa preocupação de pessoas ímpias que estão dizendo: Jesus não vai voltar, Jesus foi embora, Jesus morreu, que negócio é esse de segunda vinda? Pedro está alertando aqueles irmãos para permanecerem firmes na fé, dizendo: olha, os últimos dias serão como os dias de Noé. É esse o caminho da humanidade. E aí, nesse contexto, nesse ensino, falando a crentes, Pedro está dizendo: todo mundo está dizendo para vocês que Jesus não vai voltar,
que a fé é vazia e que nada disso vai acontecer. E Pedro agora vai dizer, mas Deus quer que vocês, que são crentes e eleitos, permaneçam, que todos cheguem a um arrependimento, que nenhum de vocês se perca. Eu como, abri uma janela aí. Fez muito mais sentido. Né? A gente põe o texto no contexto e aí a gente não corre o risco de fazer nenhuma heresia ou nenhuma interpretação bíblica que seja oposta ao que nós entendemos como Bíblia. Então, esse texto, né, por esse argumento que eu trouxe aos irmãos, é a forma como nós entendemos dele não ser oposto à predestinação. Senão, é um texto que agora você fala, poxa, se Deus já elegeu e já predestinou, agora é de fato. Deus não quer que ninguém se perca, porque são eleitos. O Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, são textos que, às vezes, numa primeira lida, parece que estão contra, mas, na verdade, não estão. Tá bom? Dúvidas aí nesse texto, gente? Vamos falar de Pedro aí, de Pedro, esse mesmo, que virou minha página, que no vento eu já estava em João. Dúvidas aí sobre 2 Pedro? Se você tiver dúvida, você me pergunta. Que se eu não souber, eu procuro a resposta e te respondo depois. A coisa aqui é feia, predestinação é um assunto difícil. Eu vou recomendar um livro para vocês no final que me ajudou muito com esse assunto. Quando eu fui para o IUBEL, eu nunca tinha estudado teologia, e aí fundiu minha cabeça esse assunto aí, e esse foi um dos livros que me ajudou bastante. É um livro bem curtinho, assim, de um cara que chama Samuel Falcão. Eu mando para vocês depois lá no grupo, tá bom? Terceiro texto, vamos aí num terceiro texto. Vou pedir para o Rubens ler para nós. Tá por aí, Rubens? Você consegue ler para a gente? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Todo mundo de Bíblia aberta aí, hein, turma? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4. No capítulo 2. Ah, é verdade, aí, ó. Olha eu dando mole aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Isso mesmo. Esse é complicado, mas não é impossível também. Você pode ler para nós, Rubens? Não sei se você está disponível aí, meu irmão. Posso. Está ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eita, mais uma vez aqui, hein? Agora lascou, hein, Rubens? Agora a predestinação foi pro saco. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Né? Às vezes textos assim que vão sugerir pra gente uma ideia contrária ao que o pastor veio ensinando sobre predestinação. Mais uma vez... Pode falar, Rubens, eu não te ouvi, perdão. Esse está fácil, só pegar o contexto. Só pegar o contexto, totalmente. Né? Esse é o argumento do pastor Itamar aqui, ó. É a segunda vez que Timóteo está falando dessa mesma coisa. Porque olha aí, ó, o verso de número 2, ele está dizendo: usem a oração e a prática de súplicas e orações em favor de todos os homens, mais uma vez. Você tá vendo? Então são versículos que, se você interpretar sempre literalmente o todos, não vai caber todo mundo na minha festa de aniversário, não vai caber todo mundo, né? E aí a ideia é, nós não entendemos um Deus que no final das contas, há uma linha teológica assim, no final de tudo Deus é bonzinho, Deus vai levar todo mundo para o céu. Eu falei, então vamos fazer o que a gente quiser então, ué. Que a moralidade não existe e Deus é um juiz arbitrário, ele do nada ele resolve salvar todo mundo. Então não é isso que o ensino bíblico traz. E aí é exatamente o que o Rubens falou. Mais uma vez, o contexto traz à tona aqui o ensino do texto. E aí a pergunta é: quem são todos os homens? São todos os indivíduos da face da terra ou são grupos específicos? E aí é essa questão que a gente vai entender mais uma vez aí em 1 Timóteo. Quando Timóteo está falando aos crentes, né? Quando Paulo está falando aos crentes que estão junto com
Timóteo. É o mesmo argumento. E aí olha aqui para você ver, eu não vou abrir esses textos aqui, não vou pedir para a gente ler os versículos, porque são muitos e aí é só a título de ilustração. Se a gente interpretar todos, a palavra todos, literalmente, Marcos 11:32, todo mundo considerou João Batista profeta. E a gente sabe que não é verdade. Tinham os fariseus e outros perseguidores de João Batista que iam contra ele, totalmente contra ele, né? Mais uma vez, em Lucas 3,15, cada pessoa do mundo quis saber se João era o Cristo. E não, tinha gente que não estava nem entendendo o que estava se passando com João Batista, né? Mais uma vez aqui o endemoniado gadareno, cada um se maravilhou em frente ao demoniado. Não, é uma referência a um grupo fechado de pessoas. Cada pessoa do mundo passou a buscar Jesus. Isso muito menos. São os homens que crucificaram Jesus que estavam lá com ele. E aí João, falando sobre todos os membros da raça humana seguindo Jesus, e assim é o óbvio. A gente conclui que esta fala de todos os homens, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem são estes todos? Todos aqueles que o Senhor já chamou para a salvação. Então são questões de contexto que você traz o texto para uma ideia maior e você entende. Deixa eu dar uma ilustração legal para você sobre contexto. O pessoal brinca dizendo assim, olha, você tem que olhar para a floresta toda e você também não pode deixar de olhar para as árvores individualmente. Cada uma delas são diferentes. Mas você não pode olhar só para a árvore e esquecer de toda a floresta. Então, o que a gente entende disso? A gente pode olhar por toda a Bíblia e em alguns momentos a gente vai ter que olhar para textos bem específicos, a fim de entender doutrinas como a predestinação. São textos específicos que eles estão ali, são inegociáveis. Agora, se a gente escolher um de versículo como esse aqui e ficar nele dizendo, não, está dizendo aqui que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Se a gente pegar textos e interpretar desse jeitinho aqui, você está olhando só aqui na árvore, ó, e você esqueceu de toda a floresta atrás de você, em volta de você. Então, são textos que a gente precisa caminhar com o contexto. Então, deste modo, à luz do contexto, nós entendemos que todos os homens aí que está relacionado, está falando destas pessoas. Deus quer que todos os eleitos cheguem ao conhecimento da verdade, tá bom? E todos no verso 6, os quais por quem ele morreu, né? O pastor ainda colocou a referência seguinte aqui, nós lemos antes e não lemos depois de Timóteo. E aí o verso 6 diz isso mesmo. Os quais ele deu em resgate por todos. Jesus se deu em resgate por todos. Testemunho que deve prestar em tempo oportuno. É óbvio que Jesus não morreu por cada um dos homens deste mundo, senão todos, por quem ele morreu, são todos os seus eleitos. E aí volta mais uma vez, vamos bater o mesmo martelo aqui, né? Se Jesus morreu por todos os homens, como o verso 6 está dizendo, ele se deu em resgate por todos, ninguém vai para o inferno, e todo mundo vai para o céu. E até quem não crê em Jesus, Jesus morreu por ele, e ele vai para o céu. Uma parte agora que talvez seja um pouco mais um pouco polêmico, ou talvez um pouco mais difícil de pegar, é um quarto texto que é o argumento de algumas pessoas para isso aqui. Porque algumas pessoas vão dizer assim, ó gente, não, Jesus na verdade morreu por todos sim. Mas por que todos não são salvos se Jesus morreu por todos? Não, é porque Jesus morreu por todos, mas alguns rejeitaram a Jesus. E esses que rejeitaram a Jesus, que abandonaram a Jesus, né, e você faz uso de várias linguagens, que caiu da fé, que desviou da igreja, todos esses, Jesus morreu por eles, mas eles não vão para o céu, porque eles não escolheram Jesus. Jesus escolheu eles, mas eles não escolheram Jesus. O texto de Hebreus que a gente vai ler agora, ele soa muito parecido com isso.
Quando vai falar que existem homens que conhecem a palavra e que depois de serem iluminados por Deus, eles não podem se perder, né? Vamos ler esse texto aqui e aí a gente consegue fazer uma consideração um pouco maior sobre ele, tá bom? Deixa eu ver quem tá quieto. Eu gosto de ir nos quietos, quem não falou ainda. Guidinho. Cadê o Guidinho? Guidinho tava aqui. Guidinho 2006. Tá aqui, Guidinho. Vem para nós aí, meu jovem. Hebreus, capítulo... livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 6. Achei, Guidinho. Hebreus 6, de 4 a 6. Hebreu o quê? Hebreus, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Achou aí? Não. Vamos lá, Hebreus tá mais no finzinho aí, ó. Depois de... Se bem que eu falar que é depois de Filemon, vai mais de atrapalhar. Vem de trás pra frente que é mais fácil. Achei. Aí, garoto. Hebreus, capítulo 6. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom especial e tornaram de participantes do Espírito Santo, provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas apostataram da fé. Sim, é impossível de que tais pessoas sejam conduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra eles mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Ok, Guidinho, beleza. Você fala, rapaz, tem uns textos agora que parece que a gente chegou no beco, né? Mas que agora daqui complicou. Por quê? Olha aí, que o autor de Hebreus, eu tenho uma mania terrível, às vezes eu falo, olha o que Paulo está dizendo, mas a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Então, o autor dos Hebreus está dizendo aqui, homens que foram uma vez iluminados, provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha para você ver. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. É impossível renová-los para arrependimento. Então, olha, é aquela questão que a gente falou. Jesus amou o cara. Jesus morreu por aquela pessoa. Aquela pessoa provou desse amor de Deus, provou do dom celestial, às vezes alguns que se converteram por algum tempo e abandonaram a fé, né? O Guidinho leu numa versão diferente aí que diz apostataram da fé, de fato abandonaram Jesus. Esses homens é impossível uma vez renová-los para o arrependimento. O que o texto bíblico está dizendo? O texto está dizendo para nós que, se vamos pensar que o Rubens é um cara muito crente, aí um dia o Rubens fraquejou, abandonou a igreja, ficou 1 ano e meio longe da igreja, fez tudo que desagrada o Senhor. Então agora, o Rubens, que é um cara que já provou do dom celestial, já teve com Deus, e agora que ele saiu fora, ele... nunca mais ele vai ser crente de novo. Mesmo se ele quiser, não adianta. Olha, uma vez que caiu, é impossível renová-los para arrependimento. E aí é um texto estranho, você não acha? Por quê? Se essas pessoas foram eleitas e elas receberam o Espírito Santo, como é que elas decaíram da fé? Como é que Deus elegeu elas e elas abandonaram Deus e agora Deus está lá sozinho enquanto essas pessoas estão distantes? E ainda que elas queiram voltar, Deus não vai aceitá-las de volta. E aí, mais uma vez, o caminho é não sermos literais com este texto. Vamos entender aí
Mais uma vez, vamos tirar o zoom aqui, ó. Essa é a árvore. Vamos dar uma olhada no que nos mostra a floresta, outros textos bíblicos que amparam este mesmo texto. Uma coisa interessante é a linguagem aqui dos versículos seguintes. Olha, dá uma lida aí na sua Bíblia. Verso 7. A terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição e o seu fim é ser queimado. Então olha sobre o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Ele está fazendo uma analogia desta pessoa que provou do dom celestial e se apartou. Aí ele está comparando essa pessoa com a árvore. E ele está dizendo, a árvore que produz, que absorve a chuva e produz erva útil, recebe bênção da parte de Deus. Agora, a árvore que produz espinhos e abrolhos é rejeitada e está perto da maldição, para enfim ser queimada. São duas características opostas. E aí a referência do pastor aqui